de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 53. Mas apesar do texto ser grande, a mensagem não vai ser tão extensa. Esperar a taça pôr na tela. Amém. Eu não vou ler, obviamente, todos os 53 versículos, e vou estar lendo, então, apenas os 5 primeiros, e depois nós vamos, de acordo com que o texto for avançando, nós vamos expondo um pouquinho mais. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posses dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. Pai querido, Deus de misericórdia, mais uma vez nós subimos as nossas vozes, os nossos corações até o Senhor, pedindo ao Senhor iluminação, que esse texto que nós lemos, Pai, seja claro à nossa mente, aos nossos corações, a fim de edificar as nossas vidas e de gerar em nós um coração quebrantado na sua presença. É o que eu te peço e agradeço, em nome do seu Filho Jesus o Cristo. Amém. Nós refrescando a memória, no primeiro domingo em que expomos Atos dos Apóstolos, no tocante a Estevão, né, que foi no capítulo 6, nós falamos do chamado à diaconia. Se eu não me engano, nesse domingo, Fábio também estava presente. Nós falamos sobre a importância do servir na casa do Senhor e de servir bem na casa do Senhor, de colocar de lado o nosso próprio eu, a fim de contribuir como um todo para a comunidade cristã. No último domingo que estivemos aqui, no domingo passado a saber, nós falamos ainda no final do capítulo de número 6, sobre como Estevão tinha um testemunho forte que falava até mais alto, porque até então Estevão não tinha pregado. O testemunho de Estevão, o caráter de Estevão falava tão alto, a ponto de Estevão ser conduzido ao púlpito da controvérsia, ser conduzido ali perante os mesmos homens que julgaram Jesus e ser acusado exatamente das mesmas coisas que Jesus foi acusado, de blasfemar contra Deus e contra as Sagradas Escrituras, até ali então a Torá ou a Bíblia judaica. E hoje nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a vida de Estevão, antes de ser conduzido ao martírio. Nós vamos falar, propriamente dizendo, do discurso mais longo registrado no livro de Atos, que é a pregação de Estevão, ou o discurso de Estevão que a sua Bíblia traz, do verso de número 1, no capítulo 7, até o verso de número 53. É importante que nós tenhamos em mente que quando Estevão faz esse discurso, ele está indo ao martírio, ele vai ser martirizado. Ele está frente para a morte, Fábio Filho. Ele está de frente para a morte, literalmente. Neste momento, Estevão já sabia o que lhe aguardava. Ele já sabia que, perante o Sinédrio, ele seria condenado. Assim como Cristo foi. Mas ele não recua. Ele não recua, ele não volta atrás. Ele assume a responsabilidade de ir até o fim, de testemunhar até o fim. E aí acontece algo espetacular para toda a igreja, ou para todos os santos, se quiserem assim chamar. O Espírito Santo concede, através desse martírio de Estevão, um ponto muito importante para a teologia de toda a cristandade. Através do martírio de Estevão, o Espírito Santo deixa claro qual que é o objetivo. Porque não há no coração de Estevão intenção de se livrar da morte.
Quando ele faz esse discurso, Julieta, que está registrado em Atos 7, ele não o faz com foco de se livrar do apedrejamento, da morte, não. Ele faz testemunhando da glória de Deus. Ele faz com um certo conforto na alma, sabendo que apesar de tudo isso seria recebido por Cristo ressurreto. Isso é uma consciência plena de que Estevão tinha, de que nada poderia alterar o final trágico que ele teria, mas que este final, esse martírio, a morte de Estevão, seria uma consequência do decreto de Deus que serviria de testemunho para toda a igreja que haveria de vir após Estevão. Isso é uma demonstração muito clara. Quando nós olhamos para isso, fica muito claro para mim que conhecer histórias da Bíblia, como o Sinédrio conhecia, como muitos daqueles homens que estavam ali reunidos conheciam do Antigo Testamento, não é o mesmo de se submeter ao Deus que governa toda a história humana. Conhecer, e nós já falamos em outra ocasião sobre isso, conhecer a Deus é diferente de se entregar, de confiar totalmente em Deus. É possível que as pessoas tenham a Bíblia no coração e até mesmo o entendimento na cabeça, e ainda assim estejam longe de Deus, ainda assim estejam distante de quem Deus verdadeiramente é. E eu quero nesta noite, nesse sermão, chamar cada um de vocês para ouvir as Escrituras, não como um relato qualquer, mas como um espelho para a sua e para a minha alma. Como a luz de Deus para os nossos passos, lâmpada para os nossos caminhos, como a própria Bíblia nos diz. E para isso, primeiramente, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Deus chama cada um de nós pela graça antes de qualquer mérito que nós possamos ter. No versículo 2 que nós lemos, eu vou pedir para Radassa ir lá, Estevão, nesta primeira parte que nós lemos, estava trazendo a luz, estava mostrando aos judeus, fazendo uma ligação de todos os patriarcas da fé, né? E Estevão, nesse primeiro momento, falando sobre Abraão, ele diz: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. No comecinho ali da parte B do versículo. Ele inicia falando de Abraão, porque ele estava falando para mentes judaicas, ele estava falando para judeus. E ele precisava prender a atenção, Fábio, de alguma forma, daqueles que o escutavam. E qual que é a forma que ele acha de testemunhar da graça do Senhor, de pregar a graça de Deus, de pregar sobre Cristo e manter judeus que não reconheciam, um povo que não reconhecia a Cristo, cativados para ouvir? Ele fala dos patriarcas da fé. Ele vai lá e fala de Abraão. Ele começa a estabelecer um princípio fundamental na mente daquele povo. Ele começa a mostrar que toda a história da redenção começa na iniciativa divina. Estevão, ao mostrar que foi Deus que apareceu ao patriarca Abraão, ele deixa claro: Abraão não estava correndo ou buscando outro Deus. O Deus da glória se revelou e buscou Abraão. E aqui nós temos o coração de toda a história da fé. A eleição graciosa de Deus. Como Deus nos chama, como Deus nos busca. Deus chama Abraão quando Abraão está fora da sua terra natal. Quando não existia templo para Abraão adorar. Quando não tinha lei para Abraão se respaldar ou seguir. Quando não existia nenhum sinal miraculoso visível. Quando não existia nada que mostrasse quem Deus era. Neste momento,
Deus chama Abraão pela graça, exclusivamente pela fé, para que Abraão pudesse repousar ou descansar, para que Abraão estivesse firme exclusivamente na promessa que Deus haveria de fazer. Deus quis ensinar, irmãos, desde o início da história, Deus quis ensinar que a igreja viveria pela fé, não por aquilo que é visível aos olhos, mas pela certeza das coisas que não se vê. Deus quis mostrar a todos nós hoje que desde um princípio sempre foi por fé. Em resumo, a ideia de Estevão aqui é mostrar que antes de Israel possuir qualquer herança da parte de Deus, possuía uma promessa. Antes de Abraão usufruir de toda a herança que Deus havia estabelecido para os seus descendentes, ele recebe uma promessa. Antes de Abraão caminhar em obediência, ele foi alcançado pela graça de Deus. Não é diferente para nós. Não é diferente para nós. Antes de nós recebermos a herança do porvir, nós recebemos a graça. Nós fomos vivificados, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, para que pudéssemos só depois, então, usufruir da promessa. Não é diferente para nenhum dos membros da igreja invisível do Senhor. A nossa salvação ela não se apoia nas nossas buscas por Deus. Não se apoia nas nossas reuniões, nos lugares que chamamos de igreja, de templos. Mas a nossa salvação se baseia, se apoia no fato de termos sido resgatados, buscados, pescados por Ele. Isso para produzir em nós humildade, gratidão, uma dependência diária para com aquele que nos buscou, que nos achou quando nós estávamos, de acordo com as Escrituras, perdidos, mortos em delitos e pecados. Aquele que nos amou porque Ele quis amar. Aquele que nos fez criatura e feitura dele. Nós somos ensinados, primeiro, a viver pela fé para não nos vangloriarmos da graça recebida. No versículo 9, Radassa, faz favor, nós vemos e observamos um outro ponto importante. Versículo 9 diz: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E aí você pega esse finalzinho do versículo, mas Deus estava com ele. Irmãos, nós conhecemos a história de José. E neste ponto eu quero falar com vocês dos libertadores que foram rejeitados na história da igreja. E também apontar para a fidelidade inabalável de Deus para com seus filhos. A história de José nos revela um padrão que se torna recorrente na história da igreja. Deus levanta, Vitor, um instrumento de livramento para o povo dele, e esse instrumento é rejeitado pelos próprios irmãos. Deus levanta José para que José pudesse servir como um libertador, ou um tipo de libertador, e ele é rejeitado pelos próprios irmãos. José é vendido, José é humilhado, José é esquecido. Mas José nunca foi abandonado pelo Deus da sua salvação. O mesmo padrão se repete, e por isso que Estevão vai falar mais à frente, o mesmo padrão se repete com Moisés. Moisés é rejeitado na primeira tentativa. Lembra? E está registrado aí nas Escrituras, a partir do versículo de número 23.
Moisés, ele nasce um bebê bonitinho. Nós conhecemos a história, colocado no cesto, desce as águas do rio, a filha de Faraó o encontra, cuida do menino, o menino cresce, e quando o menino atinge a idade de 40 anos, ele quer conhecer como é a vida dos seus irmãos hebreus. E aí, ele, quando vai nisso, ele se depara com uma confusão, e para libertar ou para não deixar que morra o hebreu, ele se envolve numa briga e acaba matando o egípcio. Passa-se alguns dias e ele sai novamente e encontra 2 hebreus brigando. E ele tenta, então, apaziguar a situação. E um dos hebreus olha para ele e diz, olha, na minha versão agora, não é na minha linguagem de tradução, vai me matar igual matou o egípcio? Moisés queria libertar, queria ajudar, e foi rejeitado. Quando Moisés descobre que a situação da morte do egípcio era conhecida, ele foge. Quando Moisés foge, lá no meio do deserto, depois de casar, de ter filhos, Moisés então recebe um chamado para voltar para o mesmo Egito. Só que dessa vez, ele agiria não como um libertador cheio de si, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Agora ele seria um instrumento. Agora ele seria enviado por Deus para libertar toda uma nação. Então ele foi rejeitado na primeira tentativa. Posteriormente ele é enviado como libertador por Deus. E aí nós precisamos compreender que, primeiro, quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força, nós vamos falhar. Moisés tentou fazer do jeito dele, Julieta, e falhou. Foi rejeitado. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que, e aí assim, já tem um jargão religioso, o tempo de Deus é diferente do nosso. Moisés queria resolver as coisas ali, de imediato. Mas não era daquele jeito que Deus ia tratar com Israel. Uma outra coisa que nós precisamos compreender é que a suposta demora de Deus nunca é uma negação. Quando nós achamos que Deus está demorando, Deus está preparando corações, vidas, homens e mulheres para dias futuros, dias que haveriam de vir. Nesse sentido, Estevão conduz os seus ouvintes a uma conclusão inevitável. Assim como José, assim como Moisés, Jesus veio. Só que Jesus foi rejeitado por aqueles que deveriam reconhecê-lo. A rejeição dos mensageiros que Deus envia e da mensagem do reino de Deus anunciada através desses mensageiros, ela ocorre por parte de corações endurecidos, só que elas não frustram a execução do decreto soberano de Deus. Pelo contrário, mesmo essas rejeições, elas cumprem o propósito de forma eficaz, de forma totalitária. Irmãos, nós devemos vigiar. Tem um hino muito antigo que diz, vigiai e orai o crente, né? Um hino muito antigo. Nós devemos vigiar, irmãos. Vigiar para que nós não endureçamos o nosso coração contra a obra de Deus, por ela não se encaixar em nossas expectativas. Deus, frequentemente, até mesmo posso dizer que diretamente, ele age por meio e de formas que confrontam o nosso orgulho, que afrontam a nossa vaidade e a nossa compreensão dos fatos. Nós vamos ter cuidado para que quando Deus quiser nos admoestar, nos exortar, nos corrigir, nós não endureçamos o nosso coração contra esse agir do Senhor. Nós precisamos entender que qualquer um de nós pode aprender com os outros. Qualquer um de nós estamos submissos à vontade de nosso Senhor.
Isso porque a presença de Deus, ela não pode ser domesticada. E aí eu vou pedir para Radassa ir lá para o versículo 48, Radassa. A presença de Deus, ela não pode ser domesticada. E que os judeus estavam fazendo nesse momento aqui que Estevão é levado perante eles, era justamente isso. Eles estavam domesticando ou tentando domesticar quem Deus era. O versículo de número 48, ele diz o seguinte: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E aí, Estevão narra no versículo 49 até o final do versículo 53, o que o profeta disse, não é? Isso daqui que Estevão fez é uma crítica direta a como os judeus compreendiam o que era o templo, o papel do templo. Estevão, ele ataca o templo não como uma instituição divina, mas como uma denúncia da forma de absolutização, de como eles tinham tornado o templo algo absoluto, de como eles tinham conferido ao templo um valor total, sem restrições, considerando o templo como a única verdade. E o templo aqui nós podemos traduzir não somente como o templo construção, mas o templo sacerdotes. Os sacerdotes que representavam a voz do templo. O que acontecia é que eles estavam negligenciando todos os outros aspectos apresentados por Deus. Estavam retirando da contextualização o que era para ser o templo. Em resumo, para eles, o templo e os sacerdotes se tornaram mais importantes do que o próprio Deus, que deveria habitar no templo e falar através dos sacerdotes. Quantos paralelos nós poderíamos fazer através disso daqui, não é, para os nossos dias? Por exemplo, nós podíamos falar da forma de cultuar, da forma de adorar, ou mesmo como é o objetivo do coração humano quando participa de cultos e de reuniões. O fato é que, nos dias de Estevão, o templo dado por Deus, construído por Salomão, tinha se tornado um substituto de Deus. A confiança que antes era para estar em Deus tinha sido transferida para a estrutura religiosa, para o templo. É similar ao ir na igreja, porque só na igreja eu tenho a presença de Deus dos nossos dias. É o similar ao orar só na igreja, porque na igreja eu estou mais perto de Deus. Cantar só na igreja, porque só na igreja que eu adoro a Deus. Ler e estudar a Bíblia só na igreja, porque a igreja é o local para isso. Não, não é. A igreja é um local onde nós escolhemos, separamos para estarmos juntos em adoração. Mas nós devemos fazer tudo isso ao conduzir o caminhão, como o Fábio faz, ao cortar um cabelo, ou estar esperando um cliente na barbearia, ou estar debaixo de um motor de um carro, Vitor, desparafusando, ou numa cozinha, Julieta e querida esposa a mexer as panelas. Nós precisamos adorar a Deus em todos os lugares. Nós precisamos olhar e entender que não existe nada mais enganoso de uma religião que parece correta em toda forma, mas ela está vazia de comunhão com Deus. Uma religião que vive de aparência. Estevão está relembrando que Deus esteve presente com o seu povo, e aí nós temos o resto dos versículos, que Deus estava presente com o seu povo em tendas no meio do deserto, no meio de terras estrangeiras. Ou seja, a presença de Deus, ela acompanhava o povo, não os edifícios feitos pelo povo. Nós, enquanto igreja reformada, nós somos ricos de história e de doutrina. Nós até falamos um pouquinho sobre isso ontem, não é, Vitor? Irmãos,
Isso tem um perigo gigante. Nós devíamos ter cuidado para nos guardar de uma fé que se torna meramente institucional. O Deus vivo exige corações quebrantados, não só confissões decoradas e repetitivas. Sabe as emoções que são tão temíveis, terríveis e temidas por alguns cristãos? Elas também pertencem a Deus. Foi Deus que deu ela aos homens. As mãos que servem para o trabalho doméstico ou para o trabalho secular, elas também pertencem a Deus e podem louvar a Deus de várias formas diferentes. Fato é que tudo em nós, mesmo as emoções, devem ser usadas como forma de culto ao Senhor, junto com o intelecto, com a razão. Eu estou convencido, ao ler Romanos, capítulo 12, versículo 1, que este é o culto racional que é pedido aos santos. Mente e coração trabalhando junto ao mesmo tempo para testificar de Deus. Um testemunho vivo e eficaz, que transcende, que vai além do conhecimento e se mistura com a emoção para falar apaixonadamente sobre o sacrifício de Cristo pelos seus filhos. E por fim, quero falar com vocês sobre o maior perigo espiritual de todos: resistência ao Espírito. Pastor, ninguém resiste ao Espírito Santo. Atos, capítulo 7, versículo 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fazem os vossos pais, assim também vós fazeis. E aí você tem que prestar atenção nisso daqui. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração. Isso daqui é o retrato de um coração antes de ser dilacerado, quebrantado, destruído pelo Espírito Santo. Isso é o retrato de um coração que escuta com o ouvido, mas está endurecido pela vaidade. O joio no meio do trigo. Ontem, falando sobre a parábola do joio e do trigo, nós, à luz do que Cristo explica no mesmo capítulo, nós mostramos que o joio cresce no meio do trigo, no mesmo terreno, dentro da igreja. E ele vai crescer junto até o dia da ceifa, o dia da colheita. E quem vai realizar, separar a colheita, e aí é Cristo falando, está lá na Bíblia, depois você lê, quem vai separar o joio do trigo é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Não sou eu, não é você. Existe no meio da igreja do Senhor visível homens e mulheres com dura cerviz, homens e mulheres incircuncisos de coração e de ouvidos. Existe esse é um retrato da cristandade, daqueles que se chamam de cristãos, de crentes. Confessam com a boca, mas o coração está longe. Estevão nos apresenta aqui o maior de todos os perigos espirituais. A pregação de Estevão, o discurso de Estevão está chegando no final, no ápice da coisa. E aí ele vai terminar todo o sermão dele, toda a pregação, com uma acusação. Uma acusação até, podemos dizer, profética em alguns sentidos. Estevão revela que a história de toda Israel é marcada por um padrão trágico. Qual padrão é esse? Israel ouve os profetas, mas rejeitam a mensagem. Israel possuía a lei, mas desobedecia a própria lei. Isso é resistir ao Espírito. E esse resistir ao Espírito, Vitor, é o caminho mais curto para o endurecimento do coração.
ignorar a mensagem de Deus, é o caminho mais curto para a nação. A familiaridade com a verdade pode produzir uma insensibilidade espiritual. E é isso que Estevão está tentando mostrar aqui. Os judeus ali estavam tão familiarizados, tão acostumados a escutar da promessa do libertador, que quando o libertador veio, eles não reconheceram o justo prometido. Eles estavam aguardando Cristo. O Cristo veio, caminhou no meio e eles não reconheceram a Cristo. A fé, de tanto eles conhecerem, de tanto eles ouvirem das promessas, o coração deles foi pedrificado enquanto eles aguardavam o Senhor. Isso demonstra que o maior de todos os conhecimentos sobre a religião, sem a regeneração, conduz à condenação eterna. Sabe, eu não me importo nem um pouco de escutar um doutor em teologia, em divindades, em o que for. Assim como eu não me importo nem um pouco em escutar um irmão que talvez mal consiga ler a Bíblia, mas tem o coração quebrantado na presença do Senhor. Deus usou uma jumenta. Por que Ele não vai usar a gente, que tem hora que é pior do que jumento? Irmãos, embora isso possa parecer estranho para nós, a igreja ela tem que ter um temor no coração, um temor de se acostumar à voz de Deus, se este acostumar-se com a voz de Deus não estiver ligado a uma resposta obediente ao Senhor. O escutar a voz de Deus sem obedecer é terrível. Em outras palavras, conhecer, ouvir, sentir a Deus sem obedecer às suas vontades, sem seguir o seu caminho é condenatório, é perverso. Foi isso que Satanás fez, é assim que o diabo agiu. Ele conhecia, porém se rebeliou. Ele conhecia e permanece em rebelião. Estevão apresenta um Deus soberano aos judeus, um Deus que é fiel, um Deus que é muito paciente, e tudo isso vai contrastar com a persistente rebelião que existia no coração deles, uma rebelião que resistia à mensagem dos profetas, dos apóstolos, do próprio Cristo. A história da redenção, ela se torna um tribunal, irmãos, em que os ouvintes são julgados pela palavra que já conhecem. É o único tribunal que as pessoas são julgadas pelo que já conhecem. E diante desse tribunal, não existe inocentes. Apenas perversos e perversos perdoados. E aí a pergunta é, aonde nós estamos? Nós somos perversos ou somos perversos perdoados? Eu e cada um de vocês somos um desses dois. Eu rogo que o Espírito Santo nos conceda um coração ensinável e humilde, para que nós não sejamos apenas perversos conhecedores da verdade, mas para que possamos ser perversos perdoados e praticantes da verdade. E desta forma, possamos dizer que o nosso viver e o nosso morrer, assim como foi o de Estevão, sirva para a glória de Deus. Que o nosso respirar e o nosso deitar, o contemplar do sol ou da lua,
ou apertar um parafuso sujo de óleo, ou sentar bonitinho dentro da igreja. Tudo sirva para a glória de Deus. Amém? No próximo domingo, se Deus nos der vida e nós ainda estivermos por aqui, nós vamos falar do versículo 54 ao versículo de número 60, sobre o tema da glória de Deus no vale da morte. Vamos nos pôr de pé para fazer essa última oração? Não se esqueça, depois do culto temos ali o nosso momento de comunhão com bolo, café, sumos, refrigerantes. Diz assim: Pai, eu peço ao Senhor uma vez mais que escute as nossas orações. Uma vez mais eu suplico ao Senhor, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao Senhor Deus que esteve com Estevão, que esteve com Moisés e que está conosco hoje. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos torne mais do que conhecedores, mais do que ouvintes, mais, ó Deus, do que perversos, que o Senhor nos torne praticantes das suas escrituras, que o Senhor coloque em nós um coração incapaz de se rebelar contra o Senhor, um coração incapaz de resistir à sua vontade, que o Senhor coloque em nós temor, ó Pai, a quem Tu és, a Tua santidade, ao Teu nome, ao Teu propósito, a quem o Senhor quer que nós sejamos. Pai querido, que a sua graça soberana seja derramada sobre as nossas vidas no decorrer desta semana e que nós possamos, ao exemplo de Estevão, que estamos estudando, ó Deus, dar um testemunho vivo a este mundo, impactar, ó Pai, familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, aquelas pessoas que, ao olharem para nós, enxerguem em nós mais do que homens e mulheres pecadores e pecadoras, mas enxerguem a glória do Senhor em nossas vidas, que consigam ver em nós o viver para o Senhor e para o seu reino. Pai, ensina-nos, eu te peço, quebranta o nosso coração, quebranta a nossa vaidade, o nosso ego, nos torne obedecedores, ó Pai, dos seus caminhos, da sua verdade e dos seus mandamentos. Que o Senhor possa nos conduzir em paz aos nossos lares, livrar-nos, Pai, de toda armadilha, livrar-nos, ó Deus, de todo empecilho, livrar-nos, ó Deus, de todo propósito maligno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda oportunidades de anunciar o seu reino e de testificar das suas maravilhas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre, que você possa dizer amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos.